Tem dias em que ela mesma não entende por que certas pessoas ainda lembram dela. Não foram tantas conversas assim, nem tantos encontros, mas de alguma forma, ela ficou. Não porque tentou, mas porque estava inteira no que era simples. Essa é a coisa mais bonita de tudo isso. Nem sempre é o gesto mais ousado que marca alguém. Às vezes, o que fica é o jeito leve como ela cuidou da própria rotina, a forma calma como ela disse não hoje, ou aquele costume quase bobo de ajeitar a blusa com um carinho que ninguém ensinou, mas que ela mesma foi desenvolvendo. Tem mulher que nem percebe, mas faz coisas que não chamam atenção na hora. E talvez por isso mesmo, sejam impossíveis de esquecer depois. Carl Jung diria que isso tem a ver com energia, com algo que ela emite sem se dar conta, quando começa a se conectar com quem é de verdade. E sabe o que mais? Grande parte dessa conexão começa em hábitos muito simples, coisas tão pequenas que às vezes ela nem nota, mas que, feitas com presença, com intenção, com verdade, constroem o tipo de memória que fica. A primeira dessas coisas é quase invisível. Ela presta atenção no que a incomoda. Não passa o dia inteiro tentando entender tudo. Não se obriga a dar nome para cada emoção. Mas tem o hábito silencioso de notar quando alguma coisa mexe com ela. Se algo aperta no peito, ela não ignora. Se uma frase pareceu dura demais, ela anota mentalmente. Se um lugar a deixa desconfortável, ela se recolhe um pouco. Esse cuidado com o próprio sentir faz com que, com o tempo, ela se torne mais honesta com ela mesma. E quando uma mulher aprende a se escutar sem se julgar, algo muda na forma como os outros começam a tratá-la também. Ela não precisa avisar que não está bem. Ela não precisa explicar que está cansada. Ela simplesmente sente e age de acordo. E isso transmite uma força que ninguém consegue explicar, mas todo mundo sente. Outro hábito quase invisível, ela arruma o próprio espaço com carinho. Não é que esteja sempre tudo impecável, mas tem um jeito dela de dobrar as coisas, de arrumar a cama, de fazer um café do jeitinho que gosta, que transforma qualquer ambiente em lar. Quem vê de fora talvez ache que é só vaidade ou mania, mas na verdade é um modo de lembrar para si mesma que merece estar num lugar bonito, ainda que ninguém mais veja. E isso transforma o olhar. Tem mulher que fica mais bonita só porque começou a se tratar melhor. E nem é por estética, é por afeto. O corpo sente quando é bem cuidado. A casa sente, a alma sente. E quando isso vira rotina, essa mulher começa a brilhar de um jeito que não vem de fora, mas de dentro. Outro hábito pequeno que faz diferença. Ela não tenta resolver tudo na hora. Se tem uma mensagem difícil, respira antes de responder. Se a cabeça está cheia, ela entende que talvez hoje não seja o melhor dia para conversar sobre certas coisas. Essa pausa que parece boba é o que a impede de entrar em tantas confusões que já desgastaram outras relações. Ela aprendeu a esperar a mente clarear, a dar espaço para o coração respirar e a perceber que o mundo nem sempre exige uma reação imediata. Isso a torna mais leve. E com o tempo, as pessoas ao redor começam a respeitar esse tempo também. Jung dizia que quando o inconsciente se expressa, ele busca equilíbrio. E essa mulher, ao criar espaço entre o estímulo e a resposta, está construindo exatamente isso: equilíbrio emocional. Outro hábito simples, mas cheio de significado. Ela não comenta mal dos outros o tempo inteiro. Sabe conversar, desabafar, até criticar quando precisa, claro, mas não faz disso um estilo de vida. Ela sente quando a energia da conversa começa a pesar e muda o assunto com delicadeza, porque já percebeu que repetir coisas ruins demais atrai um tipo de cansaço que nem o corpo explica. Essa mulher tem um olhar mais calmo, não porque tudo ao redor está bem, mas porque ela escolhe onde colocar foco. E quem aprende a não alimentar o que esgota, começa a crescer por dentro. Mais um hábito que ninguém vê, mas muda tudo. Ela cuida da própria agenda. Não é que a vida esteja sempre organizada,
mas ela tem um mínimo de zelo com o que ocupa o tempo dela. Aprendeu que aceitar qualquer convite pode significar abandonar o próprio descanso e que dizer sim o tempo todo só atrasa o que realmente importa. Então, ela começou a olhar com mais carinho para a própria rotina, a colocar pequenos momentos de pausa entre os compromissos, a não se encher de atividades só para sentir que é útil. Esse tipo de cuidado parece banal, mas não é. É ele que evita o esgotamento. É ele que dá espaço para a criatividade florescer. E é ele que mostra, aos poucos, que a vida dela também merece prioridade. E talvez por isso, quem convive com ela tem a sensação de que o tempo dela vale mais. Não porque ela é inacessível, mas porque se trata com importância. E isso ensina os outros a fazerem o mesmo. Esses hábitos não são extraordinários. São pequenos, íntimos, suaves, mas criam uma presença tão firme que fica. Ela não vive para ser lembrada, mas é lembrada porque vive com presença. E a presença de uma mulher que se respeita nos detalhes é algo que ninguém esquece. E tem um outro detalhe que poucos percebem, mas que muda completamente a energia dela. Ela não se coloca mais em último lugar em toda decisão pequena. Não precisa fazer cena, nem virar a mulher que só pensa em si. Mas ela aprendeu que quando alguém pergunta: onde você quer sentar? O que você prefere comer? Você quer mesmo ir? A resposta não precisa ser sempre o que agrada o outro. Ela responde com mais sinceridade. Mesmo que pareça simples, como dizer: prefiro o canto, gosto de chá ao invés de café. Acho que vou ficar em casa hoje. Porque é nesses detalhes que a alma vai sendo incluída de volta na rotina. Durante muito tempo, ela achou que ceder o tempo inteiro era sinônimo de amor. Mas um dia percebeu que estava sumindo dos próprios dias. E aos poucos, foi voltando para si. Escolhendo mais, aceitando menos o que não combina mais. É um hábito silencioso, quase imperceptível. Mas quando uma mulher se inclui nas próprias escolhas, a presença dela começa a ter mais peso em qualquer lugar. Quem convive sente que ela está ali de verdade. Não só cumprindo função, não só agradando. E isso é raro. Por isso fica. Outro gesto sutil que transforma tudo. Ela cuida da própria voz. Não no sentido literal de tom ou volume, mas no sentido mais profundo. Ela cuida da forma como fala com ela mesma. Já teve dias em que o pensamento era duro demais, em que ela dizia mentalmente: como fui burra, nunca faço nada direito, não tenho coragem para isso. Até que um dia começou a reparar o estrago que essas frases causavam e decidiu mudar. Hoje, mesmo quando erra, respira e pensa: tá tudo bem, ou eu tô aprendendo, ou isso não me define. Esse hábito muda tudo. Porque a voz que uma mulher ouve dentro da própria cabeça todos os dias é a que mais define como ela se enxerga. E uma mulher que se trata com respeito, mesmo nos pensamentos, muda a forma como entra num ambiente. Ela não precisa convencer ninguém de nada, porque já aprendeu a se sustentar por dentro. E quando alguém tenta diminuí-la, é como se não tivesse mais espaço, como se algo nela não deixasse a crítica entrar. Isso não vem de armadura. Vem de cuidado. Outro hábito que parece simples, ela se permite mudar de ideia. Antes, ela se obrigava a manter a mesma opinião para não parecer indecisa. Achava que precisava sustentar uma escolha até o fim, só porque disse sim uma vez. Agora, aprendeu que mudar de ideia é sinal de crescimento, e não de fraqueza. Ela já disse vou, e depois entendeu que não queria mais. Já começou projetos que pareciam importantes, mas percebeu no meio do caminho que estavam roubando sua paz. E soube parar. Essa leveza de rever a rota, de não se aprisionar na primeira decisão, faz dela alguém mais verdadeira, porque está em movimento. E isso atrai. É bonito conviver com alguém que não se esconde atrás de certezas rígidas, que sabe olhar para dentro e dizer: isso não serve mais. Sem se culpar, sem se explicar demais. Isso torna a convivência com ela mais humana,
mais possível e, por isso, mais inesquecível. Tem também aquele hábito quase imperceptível de tocar nos objetos com calma. Ela segura a xícara como quem está presente. Abre e fecha a porta do carro sem pressa. Ajeita o lençol da cama como quem está cuidando de algo importante. São gestos pequenos, mas é como se tudo ao redor dela ganhasse uma atenção mais sincera. E isso gera um efeito sutil. As pessoas começam a fazer o mesmo. O tom de voz com ela diminui. O toque fica mais leve. O ambiente desacelera. É como se ela criasse uma outra frequência só por existir com mais presença. E o mais bonito é que não tem esforço nisso. Não tem intenção de ensinar nada para ninguém. É apenas o jeito como ela vive agora. Um jeito mais inteiro. Outro gesto pequeno, mas com efeito profundo. Ela agradece sem exagero, mas de verdade. Se alguém abre uma porta, ela sorri. Se recebe uma mensagem carinhosa, retribui com afeto. Se nota que alguém lembrou dela num detalhe, diz com simplicidade: "Isso me tocou." Ela não banaliza a gratidão. Não vive dizendo obrigada no automático, mas sabe reconhecer o que é bonito e reconhece com verdade. Isso a torna diferente, porque num mundo em que quase tudo parece corrido ou calculado, ela valoriza o que é espontâneo. E isso cria um tipo de memória afetiva. As pessoas lembram dela como alguém que não deixou passar despercebido o que era importante. E tem ainda o hábito de se permitir descansar sem culpa. Por muito tempo, ela só parava quando não aguentava mais. Só dormia direito depois de terminar tudo. Só relaxava quando todos estavam bem. Mas aos poucos, foi entendendo que descanso não é prêmio, é necessidade. Hoje ela deita no sofá sem culpa, tira o sapato com prazer, fica quieta, sem mexer no celular, só deixando o tempo passar. E mesmo que ninguém esteja vendo, isso transforma tudo. Porque uma mulher descansada sente melhor, responde melhor, escolhe melhor. E esse equilíbrio interior aparece no jeito como ela olha, como fala, como caminha. Jung dizia que o inconsciente grita quando o corpo está em silêncio. E essa mulher, ao descansar de verdade, começou a ouvir mais o que antes passava batido. Ela notou ideias novas, percepções sutis, sentimentos guardados. E ao dar espaço para tudo isso, se tornou mais inteira, mais leve, mais dela. É bonito ver alguém assim, que não corre mais para ser amada, que não se esgota para caber em lugar nenhum, que não se desculpa por existir com mais calma. E talvez o que mais marque quem cruza com ela seja exatamente isso, a sensação de que ela se permitiu ser só ela. E isso fica, a sensação de que ela se permitiu ser só ela. E isso fica. Tem também um detalhe curioso no jeito como ela lida com conversas difíceis. Ela não foge delas, mas também não entra no modo ataque. Aprendeu a não responder de cabeça quente. E talvez mais importante ainda, a não aceitar conversas que vêm carregadas de desrespeito. Ela tem o hábito de perceber quando um tom já não é saudável. E não insiste. Não grita para ser ouvida. Não mendiga escuta onde já percebeu que há muro no lugar de janela. Se a conversa é importante, ela tenta. Mas se percebe que o outro só quer vencer, ela silencia. E cuida do próprio espaço. Essa atitude não vem de orgulho, vem de alto valor. Demorou para ela entender que dar a última palavra não prova nada. Mas manter a própria paz, isso sim é sinal de força. E quando ela escolhe esse tipo de silêncio, não é vazio, é firme. É um tipo de recado que não precisa de explicação, só de presença. E por mais simples que pareça, isso a torna memorável. Porque pouca gente tem coragem de priorizar o próprio equilíbrio diante de tanto barulho. Outro gesto quase invisível que ela repete sem nem perceber. Ela cuida da própria alimentação com carinho, não com culpa. Não se trata de dieta, de corpo, de padrão. É outra coisa. É o hábito de sentar e comer com calma quando pode. De montar um prato bonito só para si. De perceber o que tem vontade de comer, ao invés de só repetir o que sempre fez.
Ela deixou de ver a comida como merecimento ou castigo e passou a enxergar como cuidado, como algo que também fala com o corpo e com a alma. Essa mudança muda tudo, porque quando uma mulher começa a se alimentar com mais atenção, não é só o corpo que responde. A autoestima muda, a paciência muda, o sono muda, o humor muda, e isso altera o que ela transmite. Porque quem vive se nutrindo de culpa, transmite peso. E quem se alimenta com amor, transmite presença. Mais um hábito sutil e bonito. Ela se permite pequenos prazeres sem precisar justificar. Pode ser um banho demorado, uma música que escuta 1000 vezes seguidas, um passeio sozinha no fim da tarde, sem compromisso nenhum. Ela entende que não precisa esperar férias, feriado ou companhia para viver o que dá prazer. E esse tipo de presença consigo mesma cria uma aura em torno dela que é diferente. Não tem carência, não tem cobrança, não tem correria, tem leveza. É como se ela tivesse encontrado um jeito íntimo de se abastecer, de não depender tanto do externo para se sentir viva. E isso muda a energia. Tem quem ache que é egoísmo, mas na verdade é maturidade emocional. Quem se basta não se isola, só escolhe melhor. E falando em escolhas, ela tem o hábito de não se deixar convencer pelo impulso. Demorou para aprender isso. Teve fases em que tudo era no calor do momento. Comprava o que não precisava, dizia o que machucava, entrava em relações que já sentia, desde o começo, que não faziam bem. Mas hoje, respira. Quando algo parece urgente demais, ela se pergunta: isso é real ou é só carência gritando? É vontade ou é fuga? É desejo ou é confusão? Esse espaço que ela criou entre o impulso e a decisão é o que evita tanto desgaste. E também o que faz com que sua presença transmita mais segurança. Não porque ela acerta sempre, mas porque se escuta antes. E quem se escuta antes de agir, acerta com mais verdade. E erra com mais responsabilidade também. Esse tipo de mulher não culpa os outros pelos próprios passos. E essa autorresponsabilidade é algo que chama a atenção, mesmo que ninguém diga nada. Tem outro hábito singelo. Ela observa mais do que comenta. Se alguém chega diferente, ela percebe, mas não expõe. Se vê que uma amiga está estranha, cuida com delicadeza. Se sente que algo mudou no ar, ela acolhe, sem fazer alarde. É um tipo de presença que acalma, porque ela não é daquelas que espalha fofoca, não aumenta os fatos, não joga gasolina no que já está difícil. Ela é mais de conter, de guardar, de respeitar o tempo das coisas. E isso dá segurança para quem está perto. Não precisa se blindar ao lado dela. Dá para respirar. E isso também fica. Porque no fundo, o que mais marca numa mulher não é o que ela grita, mas o que ela segura com cuidado. E talvez seja esse o ponto que une todos esses hábitos. O cuidado. Com o que fala, com o que sente, com quem escolhe, com o que repete. Ela não vive mais no modo automático, nem no modo obrigação. Ela desacelerou por dentro. E mesmo que o mundo siga correndo, ela aprendeu a andar no próprio ritmo. E é isso que faz com que ela não seja apenas notada, mas sentida, mesmo em silêncio, mesmo sem querer impressionar, mesmo quando não está presente fisicamente. Porque a mulher que aprendeu a viver com leveza real, aquela que vem do que é possível, do que é cotidiano, do que é honesto, essa mulher deixa marcas, sem fazer força, sem se moldar, sem implorar para ser amada, simplesmente porque se tornou inteira dentro do que é. E essa inteireza, mesmo sutil, se reconhece. A sensação de que ela se permitiu ser só ela. E isso fica. Tem também um detalhe curioso no jeito como ela lida com conversas difíceis. Ela não foge delas, mas também não entra no modo ataque. Aprendeu a não responder de cabeça quente. E talvez mais importante ainda, a não aceitar conversas que vêm carregadas de desrespeito. Ela tem o hábito de perceber quando um tom já não é saudável. E não insiste. Não grita para ser ouvida.
Não mendiga escuta onde já percebeu que há muro no lugar de janela. Se a conversa é importante, ela tenta. Mas se percebe que o outro só quer vencer, ela silencia e cuida do próprio espaço. Essa atitude não vem de orgulho, vem de alto valor. Demorou para ela entender que dar a última palavra não prova nada, mas manter a própria paz, isso sim é sinal de força. E quando ela escolhe esse tipo de silêncio, não é vazio, é firme. É um tipo de recado que não precisa de explicação, só de presença. E por mais simples que pareça, isso a torna memorável, porque pouca gente tem coragem de priorizar o próprio equilíbrio diante de tanto barulho. Outro gesto quase invisível que ela repete sem nem perceber. Ela cuida da própria alimentação com carinho, não com culpa. Não se trata de dieta, de corpo, de padrão. É outra coisa. É o hábito de sentar e comer com calma quando pode, de montar um prato bonito só para si, de perceber o que tem vontade de comer, ao invés de só repetir o que sempre fez. Ela deixou de ver a comida como merecimento ou castigo e passou a enxergar como cuidado, como algo que também fala com o corpo e com a alma. Essa mudança muda tudo, porque quando uma mulher começa a se alimentar com mais atenção, não é só o corpo que responde. A autoestima muda, a paciência muda, o sono muda, o humor muda, e isso altera o que ela transmite. Porque quem vive se nutrindo de culpa, transmite peso, e quem se alimenta com amor, transmite presença. Mais um hábito sutil e bonito. Ela se permite pequenos prazeres sem precisar justificar. Pode ser um banho demorado, uma música que escuta 1000 vezes seguidas, um passeio sozinha no fim da tarde, sem compromisso nenhum. Ela entende que não precisa esperar férias, feriado ou companhia para viver o que dá prazer. E esse tipo de presença consigo mesma cria uma aura em torno dela que é diferente. Não tem carência, não tem cobrança, não tem correria, tem leveza. É como se ela tivesse encontrado um jeito íntimo de se abastecer, de não depender tanto do externo para se sentir viva. E isso muda a energia. Tem quem ache que é egoísmo, mas na verdade é maturidade emocional. Quem se basta não se isola, só escolhe melhor. E falando em escolhas, ela tem o hábito de não se deixar convencer pelo impulso. Demorou para aprender isso. Teve fases em que tudo era no calor do momento. Comprava o que não precisava, dizia o que machucava, entrava em relações que já sentia, desde o começo, que não faziam bem. Mas hoje, respira. Quando algo parece urgente demais, ela se pergunta: isso é real ou é só carência gritando? É vontade ou é fuga? É desejo ou é confusão? Esse espaço que ela criou entre o impulso e a decisão é o que evita tanto desgaste. E também o que faz com que sua presença transmita mais segurança. Não porque ela acerta sempre, mas porque se escuta antes. E quem se escuta antes de agir, acerta com mais verdade. E erra com mais responsabilidade também. Esse tipo de mulher não culpa os outros pelos próprios passos. E essa autorresponsabilidade é algo que chama a atenção, mesmo que ninguém diga nada. Tem outro hábito singelo. Ela observa mais do que comenta. Se alguém chega diferente, ela percebe, mas não expõe. Se vê que uma amiga está estranha, cuida com delicadeza. Se sente que algo mudou no ar, ela acolhe, sem fazer alarde. É um tipo de presença que acalma, porque ela não é daquelas que espalha fofoca, não aumenta os fatos, não joga gasolina no que já está difícil. Ela é mais de conter, de guardar, de respeitar o tempo das coisas. E isso dá segurança para quem está perto. Não precisa se blindar ao lado dela. Dá para respirar. E isso também fica. Porque no fundo, o que mais marca numa mulher não é o que ela grita, mas o que ela segura com cuidado. E talvez seja esse o ponto que une todos esses hábitos. O cuidado. Com o que fala, com o que sente, com quem escolhe, com o que repete. Ela não vive mais no modo automático, nem no modo obrigação. Ela desacelerou por dentro. E mesmo que o mundo siga correndo,
Ela aprendeu a andar no próprio ritmo. E é isso que faz com que ela não seja apenas notada, mas sentida. Mesmo em silêncio. Mesmo sem querer impressionar. Mesmo quando não está presente fisicamente. Porque a mulher que aprendeu a viver com leveza real, aquela que vem do que é possível, do que é cotidiano, do que é honesto, essa mulher deixa marcas, sem fazer força, sem se moldar, sem implorar para ser amada, simplesmente porque se tornou inteira dentro do que é. E essa inteireza, mesmo sutil, se reconhece, porque o que ela é já diz tudo. E é curioso como as pessoas sentem isso antes mesmo de entender. É no olhar mais demorado de alguém no elevador, no modo como uma conversa muda de tom quando ela entra, ou na maneira como alguém, sem perceber, se sente mais à vontade só por estar perto. Não tem esforço, não tem truque, não tem fórmula. É só o reflexo de uma mulher que parou de viver tentando ser o que esperam e começou a cuidar com carinho daquilo que ela realmente é. Tem um hábito que vem crescendo silenciosamente dentro dela. Ela não se esconde mais atrás da pressa. Já não preenche o dia inteiro só para não sentir. Já não aceita convites só para fugir do vazio. Já não diz, tô ocupada demais, quando na verdade, tá triste demais. Ela começou a reconhecer que estar com ela mesma não é solidão, é cuidado. E isso fez com que os momentos a sós deixassem de ser castigo e virassem reencontro. Ela aprendeu a fazer pequenas pausas entre uma tarefa e outra, a sentar sem o celular por perto, a não preencher todos os espaços da agenda só para evitar o silêncio. Nesse silêncio, ela se escuta, e ao se escutar, se respeita, e ao se respeitar, se transforma. Esse tipo de conexão não vem de livros, não vem de frases prontas, vem da prática, do hábito, do gesto repetido com gentileza, até que vire parte dela. Outro costume bonito que ela desenvolveu, ela deixa os outros serem quem são, sem querer mudar. Já teve fases em que queria convencer, queria que enxergassem o que ela via, queria que entendessem como ela sente. Hoje, ela só oferece. Oferece escuta, oferece cuidado, oferece presença, mas sem se desgastar tentando moldar ninguém. Ela entende que cada um está num tempo e que respeitar o tempo do outro é também uma forma de se respeitar. Essa leveza torna os vínculos mais reais, porque deixa de ter o peso da cobrança e passa a ter o espaço do afeto sincero. Ela não exige reciprocidade imediata, mas sabe exatamente quando não cabe mais. E por isso, suas relações, mesmo que poucas, são mais profundas. Outro hábito sutil, ela percebe quando está começando a se abandonar e muda o rumo. Às vezes é um sim que escapou quando queria dizer não. Às vezes é um silêncio que doeu mais do que uma ofensa. Às vezes é um desconforto no corpo, um enjoo, uma insônia. Ela não ignora mais esses sinais. Não diz tá tudo bem, só para não incomodar. Nem empurra para depois o que já sabe que precisa ser olhado. Essa mulher criou o hábito de parar no meio do dia e perguntar: o que tá pegando? O que eu tô precisando ouvir agora? O que em mim ficou calado demais? E mesmo que a resposta não venha de imediato, a pergunta já abre espaço, já tira do modo automático, já convida de volta para dentro. Tem também um cuidado muito simples, mas que muda o jeito como ela se sente no próprio corpo. Ela se movimenta com prazer, não com punição. Pode ser uma caminhada na rua sem fone de ouvido, uma dança aleatória na sala, um espreguiçar demorado depois de horas sentada, um alongamento antes de dormir. Ela parou de se movimentar para consertar o corpo e passou a se mover para habitar melhor quem é. Esse tipo de gesto muda uma relação com o espelho, com a autoestima, com a imagem. Ela não se cobra mais um corpo perfeito. Ela quer um corpo vivo, acolhido, sentido. E isso torna o toque dela mais seguro, o abraço mais inteiro, o caminhar mais estável. Não porque ela se transformou fisicamente, mas porque agora ela se pertence. Outro hábito delicado. Ela olha para trás sem se martirizar,
Antes bastava lembrar de um erro para reviver a culpa, de uma relação antiga para sentir que falhou, de um sonho adiado para pensar que perdeu tempo. Agora ela olha com mais gentileza, entende que não sabia o que sabe hoje, que não tinha a força que tem hoje, que fez o melhor que pôde, mesmo quando parecia pouco. Ela não romantiza o passado, mas também não se afunda nele. Ela acolhe e segue. Esse tipo de maturidade cria paz. E paz, quando vira hábito, é o que faz uma mulher se tornar inesquecível. Não porque ela nunca erra, mas porque não vive mais, brigando com a própria história. Ela caminha com o que viveu, com o que aprendeu, com o que ainda sente. E isso é raro, porque a maioria tenta esquecer. Ela integra. Por fim, tem o gesto mais bonito de todos. Ela se escolhe mesmo quando ninguém está olhando. Não é todo dia. Às vezes ainda escorrega, ainda volta a se cobrar demais, mas volta. Sempre volta para si. Ela se lembra de quem é nos detalhes, no jeito como ajeita o travesseiro, na forma como se olha no espelho, no modo como acende uma luz mais quente antes de dormir. São rituais simples, humanos, vivos. E é isso que fica depois que ela vai embora. Não é o que disse, nem o que mostrou, é o que despertou. Porque uma mulher que se cuida com sinceridade, sem exibição, sem cobrança, sem espetáculo, carrega algo que o tempo não apaga. Ela passa, mas deixa. E o que ela deixa, ninguém consegue imitar, porque só pertence a quem teve coragem de ser inteira nas pequenas coisas. E por isso, se tornou impossível de esquecer. Ah, e se esse conteúdo ressoar com você, se te fizer sentir algo que você nem sabia que precisava sentir, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Aqui, a gente não fala de empoderamento vazio, a gente fala de alma, e alma não mente.